Oi, gente, tudo bem? Olha aqui, ó, hoje eu tô com a Kátia, minha discípula. Eu vou contar uma coisa para vocês. Há um ano atrás, mais ou menos, a Kátia ficou aqui depois de um Café Mais, que é a nossa célula, para fazer umas gravações comigo. Nós gravamos 6 vezes, não foi, Kátia? Foi isso mesmo. 6 vezes a mesma coisa, e cada hora acontecia uma coisa. Uma hora era a campainha, uma hora meu genro entrou aqui, outra hora uma criança fez barulho e não dava. Aí nós chegamos à conclusão que aquilo que a gente estava gravando não era para ser gravado e nós não gravamos. Mas hoje não tem nada a ver. Mas antes de começarmos a falar sobre o erro de Balaão 2, eu quero fazer uma correção. No último vídeo, o erro de Balaão 1, eu citei Balaque como rei dos Amalequitas. Eu errei. Ele é rei dos Moabitas. Ele é rei de Moabe. Então eu quero corrigir. E se você não percebeu isso, pode perceber agora. Certo? Então eu quero hoje perguntar para a Kátia qual foi o erro de Balaão, que era um profeta, como eu falei da última vez, né? E que foi levado a amaldiçoar Israel pelo rei Balaque. Só que Balaque ofereceu muitas coisas a ele. E ele foi instado por Balaque a ir amaldiçoar. E Deus disse a ele não. Mas nesse período todo, entre indas e vindas, alguns erros aconteceram. E eu queria que a Kátia me dissesse pelo menos um erro de Balaão. Balaão não confiou em Deus. Não confiou e testou a Deus. Exatamente, né? Ele não confiou, porque a partir do momento em que Deus, como Deus Pai, que era o Deus que ele conhecia, nos diz não ou sim, nós temos que confiar. E ele não confiou como um filho com o pai. Você diz, filho, não põe a mão ali no interruptor, porque você vai levar choque. E o filho fica na dúvida e torna a perguntar e torna a testar. Até que chega um momento em que ele leva um choque, né? Então, o que aconteceu nesse período todo, desse erro de Balaão, e vocês sabem o final da história. Qual é o final da história? Ele só foi entender que Deus estava falando com ele quando, Kátia? Quando aconteceu o quê? Quando a mula estava falando com ele. Quando a mula falou. Quando a mula falou. Porque nem isso ele viu, ele não viu o anjo do Senhor. A mula viu, mas ele não viu. E aí é que ele entendeu. E dali para frente ele passou a abençoar. Mas o que eu quero colocar diante da Kátia aqui e também diante de vocês são os passos que Balaão deu, que muitos de nós fazemos quando Deus nos dá uma direção ou quando não dá direção, não responde, não fala. Então eu vou colocar meu óculos aqui, ó, e vou ler uma das coisas que está, um dos versículos que estão em Números 22. Deus tinha dito para Balaão, como a Kátia falou e como eu falei, não vai com eles, não vai com eles. E aí, no versículo 13 do capítulo 22, Balaão chega para Balaque e traz a resposta. Ele vai lá, mas ele não é firme, ele joga com as palavras. Veja bem, ele diz, olha, eu não vou com vocês não, vão embora vocês, porque o Senhor recusou deixar-me ir convosco. Ou seja, ele não foi claro, ele tinha que ter dito, olha, eu não vou porque Deus disse não, mas ele falou, o Senhor recusou, ele usa de meias palavras. Ele faz uma concordância, mas ele não tem uma convicção forte. Ele diz, o Senhor se recusou. E nisso, o que acontece? O Balaque chega para ele e diz assim, não, vem sim, porque eu vou te honrar muito. Ou seja, Balaão, ele estava entre o dinheiro e a vontade de Deus. Ele titubeou. Tanto é que acontece o seguinte,
ele dá um jeitinho no versículo 19. Olha, fica aqui comigo essa noite para que eu saiba o que mais o Senhor tem para me dizer. Veja bem, gente, o Senhor já tinha dito. E ele vai dizer assim, não, fica um pouquinho que eu quero consultar Deus de novo. Por quê? Porque a intenção dele era ficar com dinheiro. Era receber as honrarias, apesar dele ter dito anteriormente, como vocês leram, que eu pedi que vocês lessem, ele ter dito que não queria nada. E quantos de nós fazemos isso, Kátia? Nós dizemos assim, não, olha, Deus falou, mas olha, eu vou pensar, eu vou conversar com o irmão, eu vou buscar o pastor, para ver o que o pastor vai me dizer. E muitas vezes o pastor não vai dizer nada. O pastor vai dizer assim, vai orar e vai buscar a Deus. E muitas vezes nós fazemos isso errado. E nisso ele continua. Chega um momento em que ele vai sendo tentado por Balaque, e de repente ele pergunta assim, eu posso falar alguma coisa? No versículo 38. A palavra que Deus puser na minha boca, eu vou falar. Ou seja, ainda Balaão espera uma mudança de Deus, para que ele receba as honrarias. Ele quer que Deus mude, porque ele estava de olho na motivação errada. E muitos de nós temos uma motivação errada para as coisas. Nós não temos palavra. Deus dá a palavra para nós, mas a gente não quer seguir aquela palavra, a gente quer seguir o que vai na nossa mente. A gente não tem uma experiência no reino do Espírito, a gente tem uma experiência no reino aqui na cabeça, né? E o tempo vai passando, então assim, e Balaão chega e diz assim, como que eu posso amaldiçoar um povo que Deus não amaldiçoou? Essa resposta dele foi a primeira que ele falou, mais ou menos tentando fazer o que Deus queria. Mas Balaque ainda vai em cima dele no versículo 13 do capítulo 23. Olha, vem comigo num outro lugar, e aí você vai ver o povo. Então você vai ver, não mais próxima, amaldiçoa só esse pedacinho. E ele levou novamente Balaão para amaldiçoar. Novamente, Balaão fala, consulta agouros, porque ele consultava agouros. Ele tanto consultava Deus como consultava agouros, né? Como eu falei na última vez. Então, nessa altura, o que acontece com ele? Deus fala claramente e fala, levanta-te, Balaque, ouve, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo prometido ele, não vai cumprir? Havendo ele falado, ele não vai cumprir? Então, é para abençoar o povo. Eu não posso mudar nada. E nessa altura, Deus foi vendo o coração, não é, Kátia, como você falou, antes da gente começar. Ele foi vendo o quê? O que havia no coração de Balaão. O que havia, né? O que Balaão queria, sabe, agradar a gregos e troianos, como a gente diz. E não era por aí, né? Então, o que aconteceu nessa altura do campeonato? Foi aí que aconteceu o quê? Foi o quê? O anjo. Teve que sacudir a jumenta. Teve que usar a jumenta. Primeiro, o pé do Balaão toda hora batia na rocha. Machucava, ele socava a jumenta. Depois, o que acontece? A jumenta estaca, porque ela viu o anjo do Senhor. E aí é que Balaão entendeu e abençoou o povo. Mas onde eu quero chegar? Naquilo que nós vamos ver no próximo vídeo, que está em Hebreus, capítulo 3. Amém? Tchau, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe.